Então, hoje o tema vai ser benefícios pagos com ingratidão. Achei bem interessante esse tema, né, porque é algo que a gente não para analisar e para pensar. Então, antes, né, vamos agradecer a espiritualidade, a presença de Jesus, que disse, onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí eu estarei. Agradecer as falanges, né, que nos orientam, nos colabora conosco, ou nós colaboramos com eles, na quarta-feira, no Evangelho no Lar, que a espiritualidade possa estar em cada lar nesse momento, fazendo o seu trabalho de auxílio, de energias, de refazimento, de limpeza de cada lar, de fluidificar as águas que estão expostas a serem bebidas por cada família. E hoje nós vamos ver, então, benefícios pagos com ingratidão, que é o item 19 do capítulo 13. Então, ele começa assim, né, fazendo um questionamento. Que se deve pensar dos que, tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Então, ele está fazendo esse questionamento, né? O que se acha de uma pessoa que deixa de fazer o bem para não se deparar, né, com a ingratidão das pessoas. A gente ouve muito, né, isso, as pessoas dizendo assim, mas fulano é muito ingrato, né? Eu fiz tanta coisa para ele, tantas coisas boas, e ele se esqueceu, ele não se importou com isso, ou fez o contrário, né? A gente vê, assim, pelo menos eu, na minha caminhada, ouvi muito isso das pessoas. Então, ele diz, nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento, e não o fazer com desinteresse, é o bem, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Ou seja, ele está falando que quando alguém deixa de fazer a caridade, deixa de ajudar o outro porque o outro é, teve uma demonstração de ingratidão, isso é o egoísmo mais profundo de um ser humano, né? Muita falta de caridade. Porque o bem deve ser feito desinteressadamente, porque só assim isso tudo será agradável a Deus. Há também o orgulho, né, por trás de tudo isso, porque os que assim procedem se comprazem na humildade com o que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento, ou seja, é orgulho também, porque essa pessoa, quando nós esperamos o reconhecimento do outro, é falta de caridade, é egoísmo e também orgulho nosso. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, contudo, levará em conta aquele que não busca no mundo. Ou seja, já que eu já recebi a recompensa na terra, eu não tenho mais nada para receber, porque alguém já veio me agradecer, né? Alguém já veio fazer também a sua parte, a troca comigo, né? Ou seja, eu fiz algo para alguém, essa pessoa ou veio me agradecer, ou ela trocou algo, ela também fez algo de bom para mim. Então, eu já recebi, né, aquilo que eu deveria receber. Então, quando eu sair do plano físico, eu não tenho mais nada para receber, porque eu já recebi aqui, no plano físico. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem, não vos agradecerão por isso. Ficais certos de que, se a pessoa a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se o beneficiado vos houvesse pago com a sua gratidão. Deus permite às vezes sejais pagos com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Ou seja, para ver, né, até onde essa minha disponibilidade para o bem é verdadeira. Porque se eu encontro muito entrave, se eu encontro muitas oposições na minha vida, muitas pessoas que eu faço algo e que simplesmente elas não vêm até mim, isso também é um exercício, né, para ver até onde vai a minha perseverança, ou se eu estou ali só procurando
alguém, elogio, né? Se eu estou ali só procurando que os outros olhem, que vejam o que eu estou fazendo. Então, é um momento de reflexão também, de aprendizado. É um teste também para ver até onde realmente eu me importo com o que o outro fala, ou se o outro não fala. Jesus mesmo, né? Ele no Evangelho conta-se muitas das coisas que Jesus fez. Ele simplesmente fazia e caminhava, continuava a caminhada dele, independente, né, de que as pessoas agradeciam ou não. E a maioria deles nem voltava para agradecer Jesus. Mas ele nunca reclamou de nada disso, porque o interesse dele não era a questão de receber algo do outro, ou de a questão das outras pessoas virem, né? Muitas vezes ele até pediu, né, para que as pessoas anunciassem os acontecimentos, mas porque ele sabia que não era ele ali que estava fazendo aquilo, mas que era Deus através dele. E ele pedia também, muitas vezes, para que fossem revelados as coisas que aconteciam, porque isso precisava ser propagado para que as pessoas viessem a entender, né, como é que funcionava a questão da espiritualidade, a presença divina, não para que as pessoas vissem como se ele, né, olhassem para ele, mas olhassem para as bem-aventuranças que Deus coloca na vida das pessoas. Era nesse sentido, né, que ele, muitas vezes, ele pedia para que as pessoas contassem a todos o que havia acontecido, porque ele sabia que tudo aquilo havia sido feito através dele, não apenas por ele. E quem sabe, aliás, se esse benefício esquecido momentaneamente não produzirá mais tarde bons frutos? Tende certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, não vedes, senão o presente, trabalhar para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem ser esquecidos neste mundo, mas, quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á deles, e essas lembranças será o seu castigo. Lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida em outra existência, muitas vezes buscando até mesmo uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Ou seja, muitas vezes, né, todas as vezes que nós fazemos algo que não é proveitoso ou que é um momento de ingratidão que a gente tem, quando a gente chegar lá do outro lado, nós teremos consciência daquilo, e isso nos ajudará a refletir sobre a nossa caminhada, e a própria pessoa vai querer, na próxima existência, ela corrigir essas questões, e muitas vezes ela vai escolher até aquela mesma pessoa para que receba esse bem que ela vai distribuir na próxima existência. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer mais tarde toda a veracidade desse preceito. O benefício jamais se perde. Além disso, também tereis trabalhado por vós mesmos, porque conquistareis o mérito de haver feito bem desinteressadamente, sem vos deixardes desanimar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conheceis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidão das relações que ligam os seres uns aos outros, em benefício do progresso mútuo, admirareis mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador que vos permite reviver para chegardes a Ele. Guia Protetor, Sens, 1862. E aí ele conclui aqui, beneficência exclusiva. É lícito a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Isso é uma questão, outro questionamento que ele faz. Não, porque justamente o espírito de seita, de partido que precisa, o espírito de seita e de partido que precisa ser abolido, visto que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes, e antes de socorrer o necessitado, não procura saber qual é a sua crença ou a sua opinião,
seja sobre o que for, obedeceria ao preceito de Jesus Cristo, que prescreve que devemos amar até os inimigos. Alguém que repelisse um infeliz por confessar uma crença diferente da sua? Ou seja, ele está perguntando: alguém ia repelir um infeliz que professasse uma crença diferente da sua? Que o socorra, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, porque se for um inimigo da religião, esse será o meio de fazer que ele a ame, repelindo-o faria que a odiasse. São Luís, Paris, 1860. Então, ah, esse é um pequeno texto, mas que deixa uma reflexão, né, profunda, para que a gente, no dia a dia, a gente perceba como é que está sendo a nossa caminhada, que tipo de ajuda nós andamos, né, dando às outras pessoas. Será que a gente fica chateado quando o outro vira as costas e nem agradece? Será que nós ficamos esperando que alguém venha e nos retribua algo? Não só aquelas pessoas que a gente, às vezes a gente, quando fala na ajuda, a gente pensa só na ajuda assistencial, da questão material. Mas muitas vezes, onde existe um grupo, muitas vezes as próprias pessoas olham para o outro esperando, né, que o outro elogie, que o outro diga, né, que gostou daquilo que você fez ou deixou de fazer. Então, que a gente faça tudo desinteressadamente, que a gente vá praticando isso, que a gente vá exercitando isso para que a gente vá trabalhando o nosso ego, esse nosso lado, né, de querer que os outros sempre estejam olhando, que os outros sempre estejam reverenciando ou outro tipo de coisa. E aí é muito difícil, né, essa questão da ingratidão quando ele fala. Porque muitas vezes, né, as pessoas fazem algo e o outro, ao invés de agradecer, ele até repele, né, a própria pessoa. Mas é aí que existe a diferença do trabalho com amor, do trabalho que você vai fazer algo porque você está disposto a fazer aquilo, porque você simplesmente você quer contribuir com a humanidade, contribuir com as outras pessoas, independente de qual seja a reação dela, de qual seja a religião dela, qual seja a opinião dela, o que ela pensa, o que ela deixa de pensar. Nesse momento, você não olha o outro como personalidade, como uma persona, mas você olha o outro, você vê ali aquilo que Jesus falou, né? Que ele sempre estaria no outro, ele sempre estaria no nosso próximo. E aí eu me lembro muito daquela poesia do Eurípides, né? Onde ele fala que isso ficou muito gravado na minha cabeça quando eu vou atender alguém. Eu sempre procuro, na minha mente, dizer assim, aquilo que ele falou. Senhor, eu vos reconheço nessa pessoa que está aqui na minha frente, né? Porque quando eu penso isso, quando eu falo isso, quando mentalmente, né, eu falo isso para mim mesma, eu estou ali trabalhando essa questão que Jesus nos disse, de olhar para o outro e vê-lo no outro, de ver Deus no outro. Então, ele disse, Deus, eu vos reconheço em várias coisas que ele disse, né? Mas nós podemos sempre estar repetindo isso. Senhor, eu vos reconheço nesse irmão que está aqui à minha frente nesse momento pedindo ajuda, nesse momento pedindo atendimento, nesse momento solicitando que eu partilhe a minha energia com ele. E agora, para finalizar aqui a reflexão, eu vou ler, né, a poesia do Divaldo, que ele recebeu como psicografia, o poema de gratidão, que a Amélia, né, Rodrigues ditou através da psicografia do Divaldo, que é a gratidão. Ou seja, através da ingratidão do outro, eu aprendo a ser grato, né? Eu aprendo a entender o que é gratidão. Ser grato a Deus por me dar a oportunidade de estar servindo o outro, independente do que o outro faça e do que o outro diga. Então, essa poesia, que também é uma oração, e ele diz assim: muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo que me deste, muito obrigado pelo que me dás, obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar,
pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro a ti e imploro comisseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem à velhice, à dor, o desamor, pelas mãos que no seio embala o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for, que dentro dele exista a figura do amor da mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão. Alguém nos dê a mão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem assim reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque creio em ti. Pelo amor, obrigado, Senhor.
E aqui nós ficamos, e eu deixo agora, Alessandro, com você. Muito obrigada.